Olá, alunos do nono ano. Vamos continuar a nossa aula referente ao segundo reinado. Hoje eu estou gravando, mas na próxima aula estou presencial, tá bom? Então, quem comandar aí o computador, vá pausando, né, para vocês fazerem as anotações, beleza? Então, na última aula a gente viu até a lei de Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, né, de negros sequestrados no Atlântico, né? Então, foi o primeiro passo aí realmente que o Brasil tomou nessa ação de caminhar para o fim da escravidão. Na sequência, no mesmo ano de 1850, haverá a Lei de Terras. Essa lei, ela é muito importante porque ela traz até hoje essa questão em relação ao acesso e compra de terra no Brasil. Então, anotem, Lei de Terras, 1850. Como vai funcionar? Toda terra será vendida a um alto custo, né, diretamente com o império. Então, um valor que não vai ser possível o pequeno produtor, o indígena ou o negro liberto a comprá-la, né? Então, o que se pensa? O grande proprietário vai comprar. Não, pelo contrário, o grande proprietário vai enxergar que ele vai ter um problema em relação ao acesso a essas terras, porque ele não vai querer gastar o seu dinheiro, né? E ele vai visualizar que em algum momento a escravidão vai acabar. E ele não vai ter mais um lucro com o comércio de escravos ou até mesmo a questão de ter a mão de obra escrava, livre de pagamento. Então ele vai querer mais terras para produzir, ou seja, a agricultura e também a criação de animais. Então, ele vai buscar formas de adquirir mais terras, mas sem gastar nenhum dinheiro. Então, eles vão passar a usar algumas ações ilegais. E a mais famosa deste período chama-se grilagem. Então, esse ponto é muito importante anotar. Para não gastar suas economias, né, suas grandes fortunas, esses grandes proprietários começaram a atingir maiores propriedades, ou seja, aumentar a propriedade. Então, nisso, eles expulsaram pequenos produtores, invadiram terras indígenas, e assim foram aumentando as suas propriedades. Como comprovavam isso? Eles faziam uma escritura falsa, né? Essa escritura falsa, colocavam lá o tamanho exato de hectares que tinham, colocavam dentro de uma caixa com grilos, e há um efeito em que o papel fica amarelado, parecendo envelhecido. E não tinha como comprovar que aquela escritura era falsa, porque naquele período não existiam cartórios. Os cartórios, hoje, né, eles funcionam justamente para isso, para registrar tudo quanto é documento, como a compra e venda de casa, apartamento, fazenda, terras, carros, né? Então, naquele período não existia. Então, muitos realizaram esse tipo de ação e justamente esses grupos privilegiados, né, que já tinham terras e assim aumentaram em muito as suas propriedades. Então, o nome disso chama-se grilagem. Então, esse processo, ele aconteceu durante um bom período. Ainda existe a grilagem hoje, mas não com os grilos, mas sim na falsificação de uma forma mais moderna aí das escrituras. E essa lei de terras nos leva a entender que o pequeno produtor não teria vez, não teria condições de comprar essas terras, muito menos os indígenas, né? Os indígenas que perderam porque esses proprietários invadiram as suas terras. E até hoje passam por essa situação, né, até mesmo nesta imagem, os Guarani, Caiovás, perderam suas terras e agora estão perdendo suas vidas. Por quê? O indígena tem a cultura da proteção da terra, de onde nasceram, são os povos originários, e essa proteção não é bem vista por aquele que quer produzir e quer criar animais, mas com o objetivo da grande agricultura, que é justamente aquela ideia da venda, da exportação, né? Então, quando a gente vê algumas propagandas do agro é pop, o agro é tudo, fala-se justamente desses grandes produtores que exportam essas produções, não são os pequenos produtores. E os indígenas também, até hoje, perdem, porque eles realmente defendem, né, a proteção da natureza e retiram da natureza o que é necessário, e não visualizam como o homem branco que deseja acumular bens.
né? Então, esse é um processo que a questão da lei de terras vai propor aí, né, e vai realmente acontecer, tanto quanto para os escravizados libertos, né? Muito menos eles teriam direito de comprar essas terras que seriam caríssimas. Então, essas chances serão mínimas, mas esses grandes produtores, né, esses grandes fazendeiros que já tinham terras, usavam essa forma da grilagem para comprar e aumentar ainda mais, né, as suas rendas e as suas grandes propriedades. Então, a Lei de Terras de 1850 começou justamente o nosso problema que temos até hoje, né, de terra no Brasil. Então, de aproximadamente 400 milhões de hectares que temos hoje, né, são de propriedade privada, e 60 milhões apenas são realmente de lavoura, ou seja, há plantações. Isso é um dado do INCRA, né, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, um instituto público que faz essas pesquisas, e há informação de que hoje há no Brasil 100 milhões de hectares de terras disponíveis, ou seja, abandonados, não há produção. Então, temos também 4,8 milhões de famílias sem terra no Brasil. Então, se nós temos 100 milhões de hectares disponíveis de terra, por que não assentar esses 4,8 milhões de famílias? Então, até hoje, nós temos o problema da terra, que sempre foi cara para comprar, tanto quanto a questão de comprar uma casa própria, que para muitos continua sendo um sonho, de tão caro que é e tão difícil que é o processo dessa compra. Então, por que não assentar essas famílias, já que o Brasil tem muita terra disponível? Então, aí vai entrar novamente essa questão, né, do grande produtor, né? Então, aqui, nessa charge, o menininho fala para o pai: mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? E aqui as plaquinhas, né? Propriedades do senhor Todos da Silva. Silva pai, Silva júnior, Silva avô, Silva neto, e assim vai. Ou seja, são gerações que vão herdando essas terras, e muitas das vezes essas terras vieram justamente dessa ilegalidade, né? De invasões a terras que eram ou do governo, ou de indígenas, ou de um pequeno produtor que não teve chances de comprá-la. Então, essa é uma realidade que nós temos até hoje. Por quê? Porque o Brasil, ele continua com uma grande parte de sua economia gerada pela agricultura, né, dos grandes exportadores de grãos. E esses grandes exportadores de grãos, justamente, dominam essas regiões e têm muita influência sobre os governos, né, que vêm há tempos aí tentando modificar essa realidade, mas há uma pressão econômica e, infelizmente, o lado de atender ao pequeno produtor, aquele que precisa só de um pedacinho de terra para plantar, para vender na vizinhança ou na cidade mais próxima, ele não tem direito, ele não consegue. Então, aí há uma falta também de consciência e administração dos governos. Então, a lei de terras, ela é tão importante no século XIX, porque ela vai fortalecer a elite, né, que é o pequeno grupo rico, privilegiado, essas oligarquias, né, que são dominantes, e como eles estavam pressentindo o fim da escravidão, eles não iriam aceitar os escravos como funcionários, né? Aquela ideia do que o escravo não era um ser humano, que ele não tinha pensamentos, sentimentos, que ele não tinha condições de ser um funcionário, né? Então, eles não queriam um ex-escravo como funcionário. Então, começa-se um processo aí de buscar novas pessoas, até mesmo para branquear a sociedade, que chama-se eugenia, a teoria da eugenia. Então, é a ideia de você não mais incluir um afrodescendente, e sim somente aqueles de pele branca, para compor a sociedade e ir branqueando. Então, como isso acontece? Com os imigrantes chegando ao Brasil. Então, no início lá do século XIX, já teremos alguns imigrantes, como os japoneses, mais para o final, ali na metade, para o final do século XIX, de outros lugares da Europa, muitos, né, italianos, alemães, austríacos, húngaros, muitos vieram para o Brasil,
Muitos foram para o sul também do país, né, uma região que até hoje preserva-se muito essa influência europeia, né, infelizmente existem uns grupos que pensam de forma separatista, deseja separar o sul do restante do país, né, não aceitam a mudança de pessoas de outras regiões do Brasil para a localização no sul, acreditando que essas pessoas vão roubar o emprego, uma visão bem conservadora, uma visão que acontece muito nos imigrantes da Europa, que também pensam dessa forma, né, quando recebem imigrantes na Europa, também pensam nessa questão de que eles estão indo para roubar os direitos deles. E pelo contrário, muitos imigrantes vão e aceitam aqueles empregos que eles não querem, né, os empregos realmente de faxineiro, de pintor, de pedreiro, empregos que os europeus e até mesmo os americanos não aceitam, né, então essa visão conservadora, infelizmente, existe de forma muito grande, não só fora do país, mas como aqui também. Tá? Outro ponto importante do século XIX, que também é o assunto dessa semana no centro de mídias, que é a Guerra do Paraguai, né? Então, as guerras que o Brasil participou. A Guerra do Paraguai é uma das maiores guerras que nós participamos, então, anotem, vão anotando, gente, vão anotando aí os pontos principais, vão parando o vídeo, é importante vocês terem isso no caderno, tá? Guerra do Paraguai, então, de 1864 a 1870. Então, trouxe aqui para vocês uma pintura de uma das batalhas mais importantes que ocorreram durante esse período de 6 anos aí da Guerra do Paraguai, né? Então, essa é uma obra de Pedro Américo, lembrando que Pedro Américo é um dos nossos maiores artistas, pintores, né, dos pintores. Ele é o que fez o quadro, né, Independência ou Morte, que está lá no Museu do Ipiranga, né, um quadro gigantesco, tanto quanto este, né, esse quadro aqui tem 6 metros por 10, então é um quadro também bem grande, e aqui mostra a Batalha do Avaí, né, então houve diversas, uma das principais é esta, né, então sempre imaginem aqui essa situação de uma batalha sangrenta que realmente matou muitos homens, principalmente do Paraguai e do Brasil, e reparem, desculpe, voltando no slide, e reparem nessa localização aqui ao alto, vamos dizer, né, porque se avista toda a batalha à distância, né, no campo, né, vamos dizer assim. Então, essas pessoas aqui são justamente os líderes, né, os comandantes dessa batalha. Então, como essa obra foi encomendada, ela quer ressaltar o quê? Uma liderança, essa liderança brasileira, né, então essa liderança em relação ao Duque de Caxias, que foi um dos grandes líderes aí no Exército Brasileiro por muito tempo, por mais ou menos uns 5 anos, e essa questão aqui dessa luta, né, o quanto de pessoas morreram, né, e enfatizando aqui os uniformes também, né, o lado brasileiro usando uniformes e o lado contrário, o inimigo sem uniforme. Então, é uma diferenciação aí que eles colocam. E a posição de superioridade aqui desse comando, né, com os cavalos, a representação do cavalo branco, né, a questão de domínio, de direção, o braço levantado, que indica a direção, então, é a questão da liderança e que todos devem seguir a essas pessoas. Esse quadro é de 1868, né, então ali desculpa, a Batalha de 1868, o quadro já é bem posterior. Aqui uma imagem do quadro no museu, então para ver aí a dimensão dele em relação aqui às pessoas, os visitantes, então realmente é um quadro gigantesco. O quadro do Independência ou Morte, que está lá no museu, do Ipiranga, é um pouco maior, né, mas tem essa proporção de grandiosidade, isso era bem típico do Pedro Américo. Então, essa Guerra do Paraguai é uma das maiores que o Brasil já se envolveu, né? O Paraguai, ele está numa localização no continente, né, da América do Sul, onde ele não tem litoral, é um país que não tem acesso ao mar. Então, ele dependia dos rios platinos, né, da bacia,
do Rio da Prata, para justamente chegar ao Oceano Atlântico, né? Então, ele tinha que pedir autorização para passar pelos rios, né? Aqui tem uma imagem melhor para a gente ver, né? Então, aqui está o Uruguai, estamos aqui, o Paraguai está aqui em cima, e aqui já é a Argentina, né? Então, esse é um mapa atual, a gente vai ver um mapa posterior à guerra, mais para frente. Então, aqui a bacia do Rio da Prata e aqui os rios, né, Paraná e Uruguai e o Paraná. Então, eles teriam que ter o acesso a essa região justamente para desaguar aqui na bacia do Rio da Prata e ter acesso ao Oceano Atlântico. Quem era o Paraguai nesse período? O Paraguai era uma grande economia da América do Sul, do século XIX. Então, eles queriam esse acesso justamente para poder exportar para outros países e, assim, fomentar a própria economia e a economia continuar a crescer, né? Porém, os três países, Argentina, Uruguai e Brasil, não aceitaram essa passagem. Então, começa-se aí uma desavença, né? Então, este aqui é o Solano Lopes, Francisco Solano Lopes, o responsável, né, o governador do Paraguai, governando o Paraguai. E o que acontece primeiramente, né? O Brasil vai se intrometer em assuntos internos do Uruguai, que estava ali do lado de um dos partidos, né, os colorados, e vai entrar em confronto, porque o Solano Lopes está aliado ao partido contrário, Uruguai, os blancos. Então, há uma rincha aí, um processo aí de desentendimento, né, e tudo isso vai realmente explodir quando o Solano Lopes faz uma interrupção ali e prende um navio brasileiro que estava com destino a Cuiabá, já que nenhum país estava entrando em acordo e essas desavenças dentro do Uruguai e o Brasil envolvido, né, como se o Brasil não tivesse nenhum problema, então ele faz essa interceptação, prende o navio e assim começa essa guerra, né, que vai levar aí 6 anos. O ponto importante aqui da Guerra do Paraguai é essa tríplice aliança. Então, Brasil, Argentina e o Uruguai, os colorados, o Partido dos Colorados, vão se unir, né, em 1865 e formar essa tríplice aliança para justamente guerrear contra o Paraguai. O Solano Lopes, do Paraguai, ele vai vencer muitas batalhas, né, aí no início da guerra, até que um momento ele vai sentir muitas perdas de soldados, né, então isso vai virar o jogo, então vai favorecer com que os demais países, principalmente o Brasil, que é o que mais se envolve nessa guerra, realize aí uma virada e comece a ganhar esse jogo e o Paraguai a perder. Outro ponto importante aqui dessa imagem é justamente a questão de soldados brasileiros, né? São anos de guerra. A localização dos campos de batalha na parte sul do país era localização de muito frio, chuvas intensas, um solo muito úmido. Então, além das mortes pelas batalhas, havia mortes por doenças ou por falta de equipamentos em relação ao clima. Então, chegou um momento que não tinha mais quem convocar. Então, começaram a convocar os escravos. Então, aqui a imagem dos soldados e aqui este homem representando aqui o povo negro, e justamente quando um escravo era chamado dentro do exército, ele era tratado como um irmão. Acabou a guerra, voltava a ser escravo, sem direito nenhum. Então foi um sofrimento muito grande, né, e uma verdadeira hipocrisia, como eu coloco aqui no final a hashtag, né. O que podemos dizer agora, né, referente a este senhor? Este é o Duque de Caxias, ele é o que vai comandar por muitos anos a Guerra do Paraguai. Ele também atuou na Revolta da Balaiada, lá no Maranhão, por isso que ele recebe esse nome, esse título, né, aqui a imagem dele com as condecorações, e aqui é uma imagem, né, da Praça Princesa Isabel, aqui no centro de São Paulo, ali no cruzamento da Duque de Caxias com a Rio Branco. Então, é um monumento em homenagem a ele. Até hoje, ele é considerado o patrono do Exército, e ele que vai comandar por muitos anos a guerra,
e vai considerar a guerra finalizada no momento em que o Brasil consegue atingir a capital do Paraguai, Assunção. Então, ele manda uma mensagem a Dom Pedro II e fala: ó, já entramos em Assunção, já está tudo dominado, saquearam a cidade toda, e assim definiu como encerrada. Porém, Dom Pedro II não aceita isso. Ele quer a cabeça de Solano Lopes. Então, Duque de Caxias se retira da guerra e quem vai assumir esse objetivo de matar Solano Lopes será aqui o genro, né, do Dom Pedro II, o Conde D. O Conde D, ele era o marido da princesa Isabel. Então, ele que vai assumir aí esse processo de mais um ano de guerra, né, para justamente localizar o Solano Lopes, e aí sim considerar o final dessa guerra. Então, dizem os escritos e os registros que ele era um homem bem violento no sentido de campo de batalha, né? Então, foi ele quem assumiu. Aqui mais uma obra, e nessa obra a homenagem é ao Conde D, que justamente está aqui no cavalo branco, né, representado ao centro, com uma espada em punho, ou seja, no alto da tela. Então é uma homenagem a ele, uma obra encomendada também. Essa batalha aqui, reparem que os soldados são os soldados brasileiros com as suas fardas e os adversários praticamente sem roupa, né? Então, mostrando aí uma superioridade, né? Lembrando que existe essa questão da superioridade em relação aos senhores de escravos e ao escravo. Os senhores sempre com várias camadas de roupa e os escravos sempre sem roupas ou quando com roupas sem calçados. Então, essa diferenciação, né? E aqui é uma batalha que nos faz lembrar de um momento em que a Guerra do Paraguai se estende por tantos anos que o próprio Paraguai não tem mais soldados para convocar. Então, há registros em diários, em vários documentos, de que há um momento em que se convocam as crianças para as batalhas, ou seja, meninos vão ao campo de batalha guerrear, claro, muitos morrem, e isso é um desastre, né, para a história, como para a nossa, que nos envolvemos tanto com esta guerra. E qual foi o resultado disso, né? Além das pinturas gigantescas do Pedro Américo, que mostra essa vitoriosa batalha do Brasil, né, como superioridade, mas a gente lembra que o Brasil ficou com uma dívida gigantesca, o exército ficou muito mal, porque perdeu muitos homens, então há um lado ruim para nós, sim, tá? Houve a disputa aí do controle dos rios, né, do Paraná, Paraguai e do Rio da Prata, porém, o maior prejudicado foi o Paraguai, né, então o Paraguai teve aí um genocídio realmente, 99% da população masculina morreu, ou seja, sobreviveram 1/5 da população, que era, em sua maioria, mulheres, né, então o país foi completamente destruído. E a economia, até hoje, do Paraguai tem problemas, né? Muitos, né? Muitas vezes a gente lembra do Paraguai como aquele país onde as pessoas vão comprar produtos falsificados, né? A tal da muamba, né? Então, muito pelo fato dessa guerra ter destruído a possibilidade do Paraguai ser um país realmente de grande economia. Então, esse é um mapa aqui que apresenta, no pós-guerra, né? O Paraguai perdeu uma parte do seu território, então a parte marrom foi cedida ao Brasil e a parte amarela escura para a Argentina. Então o território paraguaio também reduziu. E aqui, para finalizar, essa imagem, que é uma pintura chamada La Paraguaia, uma obra de 1879, do uruguaio Juan Manuel Blanes, que vai recriar aí um campo de batalha e a desolação das mulheres paraguaias. Então, verifiquem que aqui nós temos imagens de corpos, né, armas, restos de armamentos, e a mulher desolada, né. Reparem que há pássaros aqui. Não sei se já leram livros sobre Primeira Guerra ou Segunda Guerra,
mas há muitos relatos de que quando começam as batalhas, o primeiro som que desaparece desses campos, que geralmente são florestas e tal, são os sons dos animais, principalmente dos pássaros. Some, desaparece, né? Porém, infelizmente, os urubus sempre dão um jeito de surgir nesses meios tão terríveis. Então, finalizando essa aula, deixando essa obra aqui para vocês terem conhecimento, né, que a consequência para o Paraguai dessa guerra foi extremamente desastrosa. E para o Brasil, realmente vai custar para o Pedro II o fim do Império no Brasil. Então, a gente continua essa aula presencialmente, tá bom? Até mais, gente.